Olá pessoal, tudo bem? Eu deixei esses dias um box de perguntas nos meus stories para as pessoas tirarem dúvidas, né, sobre hipnoterapia. E algumas pessoas fizeram algumas perguntas em tom de brincadeira, mas às vezes, mesmo que seja brincadeira, a ideia é que eu consiga tirar as dúvidas que algumas outras pessoas podem ter também. Então, algumas pessoas me perguntaram se tem alguma coisa sobrenatural e na verdade não. Como eu expliquei, o cérebro da gente, lá no nosso subconsciente, a gente tem a memória de longo prazo. E quando a gente consegue acessar essa memória de longo prazo, lá a gente tem todas as memórias. É um filme muito legal para a gente entender mais ou menos como é que funciona a memória de longo prazo. É o filme Divertidamente. É um desenho muito fofo, muito legal. E lá eles explicam como as emoções podem controlar a vida da gente, né? Quando a gente permite que a gente deixe as emoções tomarem controle sobre a vida da gente. E também explica um pouco sobre memória de longo prazo e tudo mais. É bem interessante assistir. Então, quando a gente consegue acesso a essa memória de longo prazo, a gente consegue fazer ali a hipnoterapia, né? A hipnose é o estado, como eu falei no outro vídeo também, é um estado natural da mente humana. Toda vez que você está procurando a chave do carro com a chave na mão, você está em uma hipnose de vigília leve, né? Mas você está em um estado de hipnose. Toda vez que você procura o óculos com óculos na cabeça, esse tipo de coisa, né? Às vezes a gente está assistindo um filme, um seriado e alguém morre, a gente sofre com aquilo porque a gente está num estado de hipnose, leve, mas hipnose. Então, através desse estado de hipnose, a gente faz a hipnoterapia, que é a terapia com o uso da hipnose, né? E lá a gente consegue tratar diversos problemas que as pessoas sentem dificuldade de progredir. Então, algumas pessoas também me perguntaram o que pode ser tratado. Então, a gente pode tratar traumas, fobias, insônia, ansiedade, obesidade, doença autoimune, é, diabetes, tá? Isso são casos, como eu disse, tratamento, né? Tem pessoas que elas conseguem a autocura, lembrando que quem promove a cura é você mesmo, o hipnoterapeuta é só o guia, para conseguir a gente alcançar qual foi essa primeira questão, esse primeiro evento que te trouxe aquela crença de que você tinha que ser assim. Por exemplo, uma pessoa que nasce assim, ela adquiriu diabetes. Então, uma pessoa que adquiriu diabetes, do tipo 2, né? Ela passa a vida inteira ouvindo que a mãe tem diabetes, que a avó tem diabetes, que o vô tem diabetes, então ela vai ter também diabetes. Então, você imagina que ali você, uma autoridade, que é a sua mãe, já virou para você desde pequeno e falou: "Ah, ela vai ter também diabetes porque eu tive, meu pai teve, minha mãe teve, então ela vai ter também". Então, isso é uma crença, foi dada uma sugestão e ao longo da repetição de vezes que isso foi sugestionado, a pessoa ela já trouxe aquilo para ela. E às vezes nem era isso. Assim como tem casos de pessoas com gastrite. Ah, o meu pai tinha gastrite, meu avô. Então, você provavelmente vai ter gastrite. Aí vai lá, dá no exame que tinha. Então, teve um caso de um hipnoterapeuta que ele tratou a gastrite de um cliente justamente com isso que eu falei. O pai tinha, a mãe tinha, foi criada aquela crença nele de que ele teria a gastrite, e logo deu gastrite nele, né? Primeiro sintoma que deu, já foi fazer o exame e deu gastrite. Depois que ele foi fazer a hipnose, a gastrite nunca mais voltou a, a atacar, enfim, e mudou totalmente o estilo de vida dele também. E ele nunca mais teve problemas com gastrite. Assim como também tem até um hipnoterapeuta mesmo, que hoje é instrutor da Omni lá, onde eu fiz a minha formação. Ele se curou da diabetes através da hipnoterapia. Então, assim, tem pessoas que conseguem a cura, tem pessoas que conseguem reduzir limiares ali, né, diminuir os efeitos, os sintomas, mas é geralmente muito bom, costuma ser muito efetivo, tá? Então, pode se tratar da obesidade, entre outros, tá? É um tratamento. Lembrando que a cura, ela está dentro de você
e é assim que funciona. Algumas pessoas me perguntaram também sobre crença financeira, né? Que eu tinha comentado, eu acho que no vídeo passado eu comentei alguma coisa nesse sentido. Problemas financeiros, né? Como que a gente ajudaria nesse sentido, como que a hipnose poderia ajudar. Então você imagina o seguinte, da mesma maneira que eu falei que a diabetes foi ali uma sugestão e a gastrite pode ter sido uma sugestão de algum parente, de um médico, enfim, a crença financeira é uma delas. Então, se a gente for parar para pensar no dinheiro, quantas vezes você já ouviu dizer que dinheiro é sujo? A gente pode passar a mão no cachorro, no gato, sabe? Pega nas maçanetas, são coisas extremamente sujas, chave, computador, celular o dia inteiro, ninguém lava a mão. Pegou no dinheiro, a gente vai automaticamente lavar a mão, por quê? Porque a gente tem essa crença de que o dinheiro é sujo, maneira de dizer, né? Sujo propriamente de sujeira. Assim como ao longo do tempo a gente tem aquela crença ao longo dos noticiários de corrupção, de que toda pessoa que tem dinheiro, ela é corrupta. Isso é o que a gente escuta por causa dos políticos, alguns empresários que se metem, que se envolvem com política, ganham muito dinheiro e ganham dinheiro através de corrupção, né? Então a gente já tem na cabeça aquilo lá, pessoa que ganha muito dinheiro, ela é desonesta. Ou ela ganhou na Mega Sena, ela é desonesta. Assim, e existem diversos outros casos de pessoas que começaram de baixo, ganharam dinheiro, muito dinheiro, através do próprio trabalho, sem passar perna em ninguém, sem fazer nada para ninguém, mas a gente pega ali uma pequena porcentagem de pessoas que fizeram aquilo errado e traz pra gente já como uma autossabotagem. Então dinheiro não traz felicidade? Quantas vezes a gente já não vive isso? E dinheiro realmente, ele pode não trazer felicidade. O amor, estar casado pode não te trazer felicidade, mas o que vai trazer felicidade é como você conduz a sua vida, independente se você tem um parceiro ou se você tem ou não tem dinheiro, né? Então, aquela crença de que dinheiro não traz felicidade, mas a gente está sempre em busca dele, a gente sai todos os dias para trabalhar em busca dele, né? Então, são crenças limitantes, né? Outra crença limitante, nasceu pobre, vai morrer pobre, rico, enfim. A gente sempre tem alguma crença relacionada ao dinheiro. Então você para imaginar. Se você tem aquela crença de que dinheiro é... Quem ganha muito dinheiro é corrupto, o dinheiro é sujo, quem nasceu pobre vai morrer pobre, ou enfim, tantas outras crenças que foram colocadas e impostas da gente desde pequeno, pelos nossos pais, pelos nossos avós, sem saber também que foram passado isso para eles, eles passam isso para nós de alguma maneira, né? Mas no final das contas todo mundo joga na Mega Sena todo ano querendo ficar rico, né? E trabalha querendo mudar de vida. Então são crenças conflitantes. Ao mesmo tempo que você quer ganhar dinheiro, você acha que o dinheiro é sujo, porque tem ali uma crença instalada no seu subconsciente. Então a partir do momento que você consegue se livrar dessa crença, ou, por exemplo, pode ser uma crença de não merecimento, no sentido de que você fala assim, nossa, mas o fulano de tal que trabalha comigo, o cara ganha pra caramba, tal, e o cara é realmente bom, fez curso disso, aquilo outro. Eu não tenho o mesmo conhecimento que ele, eu não mereço ganhar a mesma coisa. E às vezes não é necessariamente assim. Porque ao longo do tempo você pode ver várias pessoas que não necessariamente são tão boas no que elas fazem, mas a diferença é quem é que corre atrás, quem é que dá a cara a tapa. E mais ou menos é isso que você vai ver ao longo do tempo. Como professora de educação física, a mesma coisa. Muitas vezes eu vi professores ganhando muito dinheiro com personal, em academias, enfim, que você fala assim, esse cara nem é tão bom, mas não importa se ele é tão bom ou não tão bom quanto eu. O importante é que ele foi lá, ele vendeu o serviço dele, ele conseguiu passar para a pessoa os benefícios, independente se a técnica dele é boa ou não. A técnica a gente pode adquirir ao longo do tempo, mas a venda, o dar a cara a tapa, é só você que pode ter, porque é só você que pode tomar essa decisão de fazer melhor, de fazer diferente, né? Então essa é uma das crenças que pode ali impactar o nosso subconsciente. Então a gente faz a terapia para buscar ali, lá no fundo, quais são as causas desse motivo pelo qual você não consegue guardar dinheiro, não consegue ganhar dinheiro, ou então várias vezes ao longo da sua vida já conseguiu abrir o negócio, faliu, enfim. A gente vai procurar qual é essa causa, vai limpar ali o seu copo cheio de crenças negativas relacionadas ao dinheiro, que você não merece, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é corrupto, enfim, que o dinheiro não traz felicidade, e procurar a causa específica com que fez com que você perdesse tanto dinheiro, ou que você não consiga segurar esse dinheiro para poder investir, ou seja lá como for. E aí
a gente ressignifica tudo isso, coloca um monte de água limpa ao ponto de você perceber que só depende de você e dali pra frente você tá limpo, você tá renovado para começar mais uma vez e poder ganhar dinheiro e poder ser efetivo em tudo e ser uma pessoa de sucesso em tudo que você fizer. Tudo bem? Então, se alguém tiver mais alguma dúvida sobre mais alguma coisa, só me procurar, deixar aí nos comentários que a gente vai sempre conversando. Então, curte, compartilha, manda para alguém que precisa saber de tudo isso e pensar diferente em relação a dinheiro. Dinheiro é importante, a gente só vive em função do dinheiro. A gente percebe agora nessa época de economia, com a quarentena, que a economia não está virando, então o dinheiro é importante sim, e a gente tem que saber lidar com ele, a gente tem que saber dar valor para ele. Não é colocar o dinheiro acima de tudo, mas e sim dar o devido valor a ele, né? A gente precisa saber investir, a gente precisa saber economizar. Nos dias de hoje a gente tem muito conteúdo de qualidade, como Natália Arcuri, Primo Rico, entre tantos outros que fazem canal de finanças. E já puxando o gancho aí da quarentena, a gente pode perceber que tem muita gente que está a ponto de perder negócios, de falir, pessoas que são autônomas e podem realmente ficar aí com o seu mês prejudicado, né? Ou 2 meses, a gente não sabe quanto tempo isso vai acontecer. Mas a questão é a seguinte, e tudo é uma questão de ponto de vista. Claro que a minha intenção aqui não é falar se é para voltar ou não o comércio, mas a questão é que de tudo a gente pode tirar um ponto positivo. Como eu falei, o Primo Rico, a Natália Arcuri, todos eles vão dar dicas de como você fazer, economizar, investir. E uma das dicas que é primordial e que a gente percebe ao longo dessa quarentena, que a gente precisa repensar nesse tipo de questão, é que a gente precisa ter uma reserva, né, de emergência. Então eles dizem que para CLT você precisa ter pelo menos 6 meses do seu custo de vida mensal. Então, se você tem um custo de vida mensal de 2.000, 6 vezes de 2.000, você tem que ter lá de caixa. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Enfim, tem que seguir eles, ver lá os vídeos e acompanhar, que você vai entender ali como funciona. E se você quiser fazer que eu fale mais num vídeo, um outro vídeo falando, explicando melhor como seria, coisas que eu já fazia há muito tempo e foi muito legal eu acompanhar essas pessoas para eu perceber que a minha didática de relação com o dinheiro estava correta, né, de como economizar, né. Então, eles vão dizer que você tem que economizar 6 meses do seu salário se você for CLT. E se você for autônomo, 1 ano de reserva. Por quê? Justamente para esse tipo de coisa, né? A gente percebe o quanto é importante. As empresas também têm que ter reserva, justamente para um momento de crise, poder segurar os seus funcionários, né? E para o autônomo é imprescindível, né, que ele tenha um bom dinheiro para ele poder se manter nas épocas difíceis. E você imagina, se você ficar doente, se alguém ficar doente, se acontece alguma coisa, você precisa ter uma reserva de emergência e ela precisa ser pelo menos de 6 meses, se você for CLT, do seu custo mensal, ou 12 meses se for você aí autônomo, certo? A gente não pode contar com o ovo na bunda da galinha, né? A gente tem que fazer por onde, a gente tem que fazer a nossa parte, porque tudo isso que está acontecendo serve para a gente tirar lições. E as lições são essas, a gente aprender a reservar, né, a economizar dinheiro, aprender a lidar com a nossa família dentro de casa, com os filhos, marido, e conseguir ter uma percepção diferente das pessoas e da vida como ela é, né? Por exemplo, esse negócio de não poder sair de casa, você imagina, a gente tem tanta liberdade, pode fazer o que quer. Chega num determinado momento que uma doença como essa limita a gente de ir no parque brincar e fica com medo de ir no mercado e fazer compra e voltar com a doença. Então, tudo serve de aprendizado. A gente tem que sempre tentar tirar a lição, independente de criticar ou não criticar o que é para o que não é para ser feito. A gente tem que tirar a lição e fazer a nossa vida melhor e crescer e evoluir todos os dias. Mais uma vez eu agradeço, curte, compartilha com as pessoas. Se quiserem um vídeo de algo mais relacionado a finanças ou hipnoterapia, ou seja lá como for, clica aqui, compartilha, comenta e fala o que vocês acham sobre isso, que eu vou gostar muito de saber. Obrigada!